Nessa observação sobre os obstáculos para a vida monástica no Ocidente, ela não é para desmotivação ou imputar desânimo. Trata-se de esclarecimento realista. Para uma pessoa no Ocidente viver a vida monástica, ele precisa de recursos financeiros. Esse treinamento exige tempo, lugar e condições, sem as quais não é possível para essa pessoa realmente ter um conhecimento verdadeiro e de fato viver uma vocação autêntica. O obstáculo de não existir mosteiros, porque mosteiro é uma grande edificação onde se vive uma comunidade monástica. Um mosteiro é uma edificação cuja única função é o treinamento monástico. Um templo é uma instituição menor que pode tanto ter treinamento monástico de um pequeno grupo de monges, como também é para servir a sociedade, a comunidade que o frequenta para receber treinamentos e ensinamentos. Assim, sem existir um espaço físico para que uma comunidade monástica possa ali se edificar, é inviável receber o treinamento monástico para se tornar um monge taoísta. Algumas pessoas que possuem muitos recursos financeiros podem, de fato, viajar e passar tempos na China, por exemplo, recebendo seus treinamentos. E pode haver uma adaptação onde essa pessoa retorna ao seu país de origem ocidental e depois vá novamente para lá para permanecer durante um tempo que é prolongado em treinamento. Enquanto essa pessoa está nesse tempo de treinamento na China, ele tem que estar garantido financeiramente de que ele poderá se manter lá, como também, se existem negócios dele no Ocidente, no país de origem, que esses negócios estejam sendo cuidados por pessoas para que eles possam ser mantidos. E não há problemas na ausência dessa pessoa que está vivendo uma disciplina mais austera. Porém, existem vários ocidentais que conseguiram vencer esses obstáculos, tanto materiais, ou seja, com financeiro, como linguísticos, e puderam então viajar e receber seus treinamentos, suas disciplinas e conseguirem alcançar essa realização dessa vocação. Essas pessoas são poucas. Elas tinham uma condição mais favorável para isso, uma condição material mesmo e uma condição cultural também. Ou seja, eram pessoas que tinham domínio de mais de um idioma e assim puderam se comunicar com mais facilidade na China. Uma outra vertente do taoísmo é a vida sacerdotal. A vida sacerdotal significa que a pessoa se torna um sacerdote e não observa certos preceitos ou certo modo de vida mais austero que os monges observam. Há tradições taoístas que existe a ordenação de sacerdote. E há tradições taoístas que não existem sacerdotes. Para as tradições taoístas que existem sacerdotes, o treinamento vai também precisar dos mesmos recursos. Um templo ou um mosteiro onde essa pessoa possa
receber o treinamento escolástico e também praticar os preceitos e disciplinas inerentes ao sacerdócio daquela tradição específica. Depois de um tempo de 5 anos de treinamento, essa pessoa então recebe a sua ordenação completa de sacerdote. E as graduações do sacerdócio vão se dando ao longo dos anos. Se uma pessoa é ordenada sacerdote, depois de muitos estudos, é claro, mas ele não exerce os ofícios sacerdotais, então isso não é algo muito verdadeiro para a vida dessa pessoa. A vocação de sacerdote, viver como um sacerdote, exige que essa pessoa esteja vivendo o ofício sacerdotal, que está focado em atender a sociedade, a comunidade, por meio dos rituais, das cerimônias, dos processos de cura, recebendo das pessoas as confissões e dando às pessoas aconselhamentos. Sem poder exercer o sacerdócio, por estar em um ambiente que isso não é possível, ou seja, em um país cujas pessoas, em sua grande parte, não procuram por essa característica de sacerdote, também fica inviável viver essa vida. Entretanto, isso não é impossível. Essa é uma explanação apenas para esclarecer sobre os obstáculos e as dificuldades de se viver uma vida monástica autêntica e verdadeira no Ocidente, principalmente no Brasil, onde só há 2 templos taoístas da tradição Chengyi, ortodoxa, e um templo da tradição Longmen. Os 2 templos da tradição ortodoxa ficam em São Paulo e Rio de Janeiro, e o templo da tradição Longmen está aqui no centro-oeste, na cidade de Goiânia. Não há outros templos no Brasil e não existe um clero de sacerdotes em grande volume no Brasil ou um clero de monges em grande volume também no Brasil. Assim, para receber o treinamento monástico, uma pessoa precisaria viajar para a China. Foi assim que fizemos aqui, para recebermos nosso treinamento. Isso é algo muito difícil, pois exige muitos recursos financeiros para tal. Dessa maneira, no Brasil, é muito difícil para viver a vida monástica, devido a que os meios não são disponíveis. Mesmo os monges budistas que são mais edificados no Brasil, por exemplo, as pessoas precisam receber graduações, por exemplo, do budismo japonês, só no Japão. E em outras tradições budistas, não existe ordenação no Brasil. As pessoas precisam viajar para a Tailândia, por exemplo, para receber ordenação dentro do ramo do budismo chamado Hinayana. As pessoas precisam viajar para a China, para Taiwan, para receber ordenações dentro do budismo chinês. E o tibetano precisam viajar para receberem treinamento e ordenação na Índia. Ou seja, mesmo o budismo no Brasil, que é algo muito mais consolidado, não existe condições de ordenar pessoas. Por enquanto, as tradições orientais no Brasil, elas estão se desenvolvendo. A opção para viver a vida monástica é para conseguir adotar uma vida contemplativa, uma vida de concentração e uma vida de simplicidade. Se uma pessoa vai receber uma ordenação monástica para viver como todo mundo na sociedade vive, não tem nenhum significado e sentido tal coisa. E essa vida monástica, ela não é autêntica, pois a pessoa continua sustentando e alimentando tudo que a sociedade comum alimenta. Os monges
precisam adotar uma vida onde vão abrindo mão de muitas necessidades triviais e comuns da sociedade, para simplificar suas vidas e ter espaço de tempo maior para a dedicação à meditação, à contemplação, à recitação dos cantos. Os taoístas, das tradições que são permitidos isso, eles trabalham para se sustentarem, às vezes, em outros ofícios que não são os ofícios monásticos. E, de certa forma, a flexibilidade que o taoísmo tem, em algumas escolas, é claro, possibilita que um monge possa, por exemplo, trabalhar em alguma coisa fora da tradição monástica para se manter. Mas mesmo assim, esse monge, ele vai continuar simplificando sua vida, abrindo mão de tantas outras coisas comuns à sociedade e os desejos humanos. Existem algumas escolas dentro do taoísmo ou tradições cujos monges não podem fazer isso. Ou seja, se eles não tiverem quem os mantenha, praticamente eles não poderiam viver a vida monástica. A tradição Longmen é uma das tradições que tem essa flexibilidade, onde os monges da tradição Longmen conseguem trabalhar em ofícios que não são monásticos e conseguem dedicar a vida monástica. Porém, isso precisa ser extremamente gerenciado com muita disciplina para não ser quebrados os preceitos e as regras, pois o tempo que esse monge está trabalhando fora do templo ou do mosteiro, por exemplo, que ele esteja vinculado, ele vai cumprir aquele horário e depois disso ele precisa retornar à sua vida contemplativa, à sua vida de reclusão. E há uma regra na nossa tradição que é necessário fazer retiros de reclusão e solidão durante o ano, de 3 meses. Então o que acontece é que as condições para viver uma vida monástica, elas podem ser difíceis num país ocidental, cuja sociedade não tem isso como parte de sua cultura natural. Como, por exemplo, ela tem como parte natural de sua cultura os monges cristãos. Isso faz parte da cultura do ocidental. Mas monges budistas e taoístas não fazem parte da cultura do ocidental. Estou me referindo a essas observações apenas para mostrar uma realidade, porque as pessoas elas têm uma noção muito romanceada da vida monástica. Elas têm uma visão muito de encanto da vida monástica, quando que essa vida monástica não é uma vida onde a pessoa tem liberdades para viver tudo que as pessoas naturalmente vivem. Essa pessoa não tem liberdade para atender certos desejos, porque a vida monástica consiste em abrir mão de vários desejos para direcionar a sua força de vida somente em uma direção específica e alimentar essa direção. Por isso, se as pessoas querem adotar uma vida monástica, mas continuarem atendendo todas as suas necessidades emocionais, elas estarão inserindo-se dentro de uma ilusão. A prática espiritual é para superar a ilusão. E se as pessoas estão trazendo mais ilusão para si mesmas, o que estão reforçando é esse eu que fica perdido no orgulho, na vaidade e no sofrimento. Para ensinar o taoísmo, não é necessário ser um monge ou um sacerdote. Para ensinar o budismo, não é necessário ser um monge. Se alguém quer ser um professor do budismo, ele precisa fazer um treinamento escolástico de 5 anos e conseguir a graduação de Acharya. Essa pessoa pode ser um professor laico do budismo.
Para alguém ensinar o taoísmo, ele não precisa ser um sacerdote ou um monge. Ele também vai fazer um treinamento escolástico de 5 anos. Depois de uma graduação que ele recebe de Shifu, ele então pode ensinar o taoísmo. É claro que ele não vai executar rituais, cerimônias e outros ofícios que são inerentes aos monges e aos sacerdotes. Isso não faz parte do modo de vida do laico. Assim, o laico não executa esses ofícios. E também os preceitos a serem seguidos são diferentes, não são como os nossos, que possuem um volume de preceitos muito maior, que estão dentro do canone Fendao, Kunje, que é o canone que todos os monges e sacerdotes do taoísmo seguem os preceitos que estão ali vinculados.